Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de julho e você vai ver nesta edição. Polícia investiga suspeita de desvio para campanhas de Aécio. Consumidores reclamam do tamanho do frango em mercados. Obras para o Mundial de 2022 no Catar estão a todo vapor. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Atividade. A Polícia Federal investiga a suspeita de que 2 empresas tenham sido usadas para desviar recursos da construção da cidade administrativa em Belo Horizonte para campanhas do então governador Aécio Neves, do PSDB. A sede do governo de Minas Gerais foi construída de 2008 a 2010 durante o governo do Tucano. Ela foi orçada em 900 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, afirmou que a obra passou de 1,8 bilhão de reais. A cidade administrativa é a sede do governo de Minas Gerais, construída de 2008 a 2010 no governo de Aécio Neves, do PSDB. Foi orçada em 900 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado afirma que a obra passou de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em delação premiada no fim de 2016, o ex-diretor superintendente da Odebrecht em Minas, Sérgio Neves, denunciou um suposto esquema de desvio de dinheiro. Segundo o delator, o então presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Oswaldo Borges, determinou que 3% de um contrato com a Odebrecht, Queiroz Galvão e OAS iriam para Aécio Neves para futuras campanhas políticas. O contrato era de 360 milhões de reais. Ele determinou que, adicionalmente, a gente deveria contemplar 2 empresas locais. As 2 empresas seriam a construtora Covan e a Alicerce. O delator disse que elas foram subcontratadas, mas para não fazer nada. Representantes das 2 empresas prestaram depoimento à Polícia Federal no ano passado. Negaram que os contratos tenham sido fictícios e apresentaram documentos e notas fiscais que comprovariam os pagamentos. Nesta nota fiscal da Covan de R$ 4.660.000, por exemplo, estão relacionados vários equipamentos, como guindastes e caminhão betoneira, que teriam sido locados para o consórcio. E esta nota fiscal da Alicerce, no valor de R$ 608 mil, se refere à prestação de serviços de consultoria. Mas o depoimento de outro executivo da Odebrecht, que era o responsável pelos contratos do consórcio, contradiz a Covan e a Alicerce. Carlos Berardo Zayen disse à Polícia Federal que não tem conhecimento de prestação de serviços da Alicerce e nem da utilização de equipamentos da Covan na cidade administrativa. A Polícia Federal investiga a suspeita de que as notas fiscais apresentadas sejam frias. Por determinação do Supremo, o inquérito agora está na Justiça de Minas Gerais. A Prefeitura de Rosário da Limeira e a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação Cristiano Varela, realizou entre os dias 10 e 13 de julho a campanha de prevenção ao câncer. No total, foram realizados 322 exames de mamografia, preventivo do câncer do colo do útero e PSA, utilizado no diagnóstico do câncer de próstata. 3 estudantes da Escola Municipal Maria Auxiliadora Guarsone Benini Bonato de Rosário da Limeira, Henrique Braga de Freitas, Cíntia Salles Loretti e João Vitor Batista de Souza foram premiados na OBMEP de 2017. A cerimônia regional de premiação aconteceu na Universidade Federal de Viçosa e contou com presença, além dos estudantes premiados e seus responsáveis, do prefeito José Maria, da secretária de Educação Rita de Cássia e da diretora Luciene Campos. O Conselho Federal de Contabilidade publicou o edital de seu Exame de Suficiência 2-2018. A aprovação do certame é um dos requisitos para que o bacharel em Ciências Contábeis busque o registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade. Além dos já formados, também podem realizar o exame estudantes do último ano letivo de Ciências Contábeis. As inscrições para o exame seguem até 9 de agosto, através do site da Consuplan, organizadora do certame, www.consuplan.net, e do CFC, www.cfc.org.br. A taxa é de R$ 110.
No ato da inscrição, o candidato também deve discriminar a cidade em que pretende realizar a prova. As provas acontecerão no dia 23 de setembro de 2018. Os locais de realização serão divulgados a partir das 4 horas do dia 11 de setembro de 2018 nos endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.cfc.org.br. Os candidatos podem obter informações através do 0800 283 4628. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou pelo site www.examecfc@consulplan.com. Adolescentes do programa Atitude Jovem participaram de uma roda de conversa cujo objetivo foi refletir sobre as violências sofridas pela juventude e articular estratégias de prevenção. Promovido pela Prefeitura de Muriaé e Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e da Juventude, o evento aconteceu no Teatro Zacaria Marques. Após o debate sobre diversos tipos de violência, cada grupo fez uma apresentação sobre o tema. Achei bem legal esse evento, muitas pessoas têm vergonha de discutir sobre este assunto, mas este é um tema que deve ser discutido. É muito importante alguém ter essa iniciativa e abordar sobre a temática, até para sabermos melhor o que fazer nesses casos, diz Brenda Cruz, de 17 anos. Achei esse momento muito interessante e divertido. Foi um meio de interação entre jovens, além de uma oportunidade de abordar o tema que é pouco discutido, apesar da grande quantidade de casos. Também foi importante para debater sobre preconceito e racismo, completa Otávio Ribeiro, de 17 anos. O Atitude Jovem é um programa desenvolvido pela Prefeitura com o objetivo de criar para os adolescentes que cursam o ensino médio oportunidades para o mercado de trabalho e desenvolver neles habilidades profissionais. Eles podem atuar na administração municipal, em órgãos públicos estaduais e federais localizados em Muriaé. Os Conselhos Municipais de Juventude e dos Direitos da Mulher, unidos na mesma direção, acreditam que as relações sociais produzem diferentes formas de comportamento, de inserção social e cidadania. A juventude possui grande poder de transformar, sonhar e pensar estratégias de modificar a realidade, afirma a secretária executiva de Controle Social e responsável pela articulação de conselhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Raquel Nunes. Após uma queda em 2016, os casos registrados de sarampo e poliomielite aumentaram em 2017 em todo o mundo, segundo as estimativas de imunização mais recentes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef. A baixa cobertura vacinal em alguns países contribuiu para a alta dos casos no último ano. O relatório ressalta que a imunização é um alicerce de uma forte atenção primária à saúde e cobertura universal de saúde e fornece um ponto de contato para os cuidados de saúde no início da vida e oferece a todas as crianças a chance de ter uma vida saudável desde o início. Ex-campeã em responsabilidade social e mais uma vez finalista nesta categoria do Prêmio Abradeê 2018, a Energisa anuncia o patrocínio por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, da 7ª edição do Circuito Cultural Grande Hotel Muriaé, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico das cidades onde atua. Aberto oficialmente neste mês de julho, o Circuito Cultural Grande Hotel Muriaé traz uma programação regular e diversificada, envolvendo música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e literatura. Para democratizar o acesso à cultura, a programação foi pensada de forma a possibilitar maior participação dos moradores da cidade e distritos, reforçando a importância da identidade local e regional, além de integrar cidades da microrregião de Muriaé e das pertencentes ao polo de audiovisual da Zona da Mata, estabelecendo uma rede de contribuições artístico-culturais. O frango fica menor e mais caro 1 mês e meio depois do fim da greve dos caminhoneiros e o consumidor não está nada satisfeito com o tamanho do frango nos mercados. Um comerciante afirma que desde a greve dos caminhoneiros não encontra frango com mais de 2 quilos para revender. O consumidor não está nada satisfeito com o tamanho do frango que tem encontrado no mercado.
Não é só o consumidor que reclama do peso da ave. O comerciante diz que desde o fim da greve dos caminhoneiros, em maio, não encontra frango com mais de 2 quilos para vender. A situação foi confirmada pela Associação de Avicultores de Minas Gerais. Segundo a Avimig, a greve dos caminhoneiros afetou o ciclo de crescimento e abate das aves. Durante os 10 dias de greve, milhares de pintinhos morreram nas estradas, que estavam bloqueadas, e também nas granjas, porque a ração não chegava. E após a greve, para evitar um prejuízo ainda maior, as aves que sobraram estão sendo abatidas menores. As granjas de Santa Catarina vivem o mesmo problema. Na região oeste, a maioria dos aviários está vazia. Uma angústia para quem está no ramo há 40 anos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o preço do frango inteiro sofreu uma variação de quase 14% nos últimos 30 dias. O vendedor do tradicional frango assado bem que tentou, mas não conseguiu segurar sozinho o reajuste. E o consumidor, que não abre mão da carne, segue comprando menos por mais. E tem esse agravante, né? Mais caro e menor. Dois jogos marcaram o reinício das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro empatou com o Atlético Paranaense e se classificou. O Bahia perdeu para o Vasco, mas conseguiu a vaga. Veja como foi. Em São Januário, o Vasco recebeu o Bahia e saiu na frente. O árbitro marcou pênalti de Nino Paraíba em Rios. Pikachu bateu e fez 1-0. Depois da cobrança de falta de Pikachu, Andrei acertou a cabeçada para ampliar. Como o Bahia venceu por 3-0 o jogo de ida, se classificou para a próxima fase mesmo com a derrota. No Mineirão, Arrascaeta recebeu de Robinho e bateu no canto para fazer 1-0 para o Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense. Bergson recebeu na área, driblou Dedé e empatou, 1-1. Resultado que classificou o Cruzeiro, que havia vencido o primeiro jogo em Curitiba por 2-1. Com 50,33% dos votos no concurso nacional do G1 de sósias de jogadores da Copa do Mundo da Rússia 2018, Jucimar Souza agora é oficialmente em Muriaé o sósia do craque argentino Di Maria. O segundo colocado, com 49,67%, foi Paulo Vitor Veiga, sósia de Messi, em Palmas, Tocantins, que também estava muito bem cotado. O garçom muriaense Jucimar Souza é um trabalhador humilde, educado e querido por todos no tradicional Bar do Broa, na Praça Nações Unidas, em Muriaé. A torcida era grande e agora veio o resultado para a alegria da galera. Ele nasceu na Fazenda Veiga, no distrito de Belisário, e atualmente mora no bairro Cerâmica, em Muriaé. E mais uma vez, Muriaé é destaque no cenário esportivo. Na manhã de domingo, Sônia Simão participou da 4ª corrida Amofit em Marataízes, no Espírito Santo, e alcançou o 2º lugar na sua categoria. A corrida foi de alto nível, com equipes e corredores de várias cidades do Espírito Santo e também atletas de outros estados. O evento foi organizado por Vandinho, atleta maratonista do Espírito Santo. A cada fim de semana, atletas da cidade levam o nome de Muriaé por todo o estado de uma forma positiva, conseguindo excelentes resultados em diversos esportes dentro de suas categorias. 3 atletas de Muriaé participaram no último sábado, dia 14, do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico e com o apoio do Exército Brasileiro. O evento aconteceu na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro. De Muriaé, participaram os atletas Gélio Leal, Geniel Barbosa e Pedro Dutra. Geniel conquistou o bronze na categoria pesado. Já Gélio e Pedro, por pouco, não pegaram pódio. Eles ficaram na 4ª posição nas categorias médio e pesadíssimo, respectivamente. O nível do evento é muito alto, só pedreira, disse Gélio. Agora os atletas já buscam apoio para participarem do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que acontece entre os dias 4 e 5 de agosto no Grajaú Country Club, no Rio de Janeiro. O Tombense anunciou a demissão do técnico Ramon Menezes. A decisão foi tomada após o Gavião Carcará chegar ao 6º jogo sem vitória na Série C do Brasileiro no sábado, com a derrota em casa para o Operário do Paraná.
O Tombense complicou ainda mais a sua situação na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde de sábado, recebeu o líder Operário no estádio Almeidão e somou mais uma derrota na competição. Pressionado pelos 5 jogos sem vitórias, o Tombense dominou o primeiro tempo, mas as chances criadas acabaram sendo poucas. A se destacar, a boa jogada de Everton, que tirou da marcação e chutou para fora. E o cabeceio de Daniel Amorim, com a bola passando perto da trave. Na segunda etapa, o time da casa continuava tentando pressionar e até chegou a fazer o gol, mas o árbitro anulou, marcando falta de Daniel Amorim no goleiro Simão. E quem acabou balançando a rede foi o time paranaense. Aos 17 minutos, Eric chutou da entrada da área, Darley não segurou e no rebote, Xuxa, quase sem ângulo, bateu para fazer 1-0. O gol é importantíssimo, é um jogo muito difícil. A equipe do Tombense é uma equipe muito qualificada. Nos dificultou o máximo, né? Uma jogada muito aérea, né? Jogadas laterais. Nossa equipe é uma equipe aguerrida, determinada a fazer o que o professor Gerson nos propõe. A equipe sempre faz com perfeição e mais uma vez vamos felizes em conseguir essa vitória. O gol abalou ainda mais a confiança do Tombense. O Operário aproveitou para criar chances de ampliar. Aos 20 minutos, Rafael Soares chutou no canto, mas Darley fez boa defesa. Darley evitou o segundo gol também na finalização de Bruno Batata, após cruzamento da esquerda. O tempo passava e os jogadores do Tombense pareciam sentir o peso do resultado. Nervosismo que ficou escancarado nessa saída de bola errada, que quase termina em gol do Operário. No ataque, a equipe levava muito pouco perigo ao gol dos visitantes. Everton tentou de fora da área e mandou por cima. Mesma coisa fez Cássio Ortega, também de fora da área e também para fora. A melhor chance do Tombense em toda a partida foi após cruzamento da direita, que Rubens concluiu e a bola bateu no travessão e quicou em cima da linha. Apesar da pressão até o final, o placar terminou mesmo em 1-0 para o Operário. Foi o 6º jogo sem vitória e a 5ª derrota nessa sequência do Tombense. Tais resultados levaram à demissão do técnico Ramon Menezes, anunciada neste domingo. Após o jogo, ainda no comando da equipe, ele falou sobre a queda de desempenho. Bom, acho que o ponto-chave é nós estamos errando, né? Em momento crítico do jogo. Você vê que o Operário veio aqui praticamente erro zero, né? Nós tivemos que criar muito, né? Sair da marcação, fazer uma jogada individual para a gente criar uma oportunidade de gols, né? Então é levantar a cabeça dos jogadores, né? Colocar o psicológico para cima, né? Porque está tendo uma influência nisso também. Mas assim, o time em nenhum momento deixou de correr, deixou de fazer, né? Lutou até o final e tem lutado até o final. Eu acho que a gente tem tomado gols que a gente não tomava há um tempo atrás, né? Então é buscar esse equilíbrio novamente, né? O equilíbrio dos setores, né? Eu acho que esse é o nosso problema hoje. O volante PH, capitão do time, afirmou que a equipe vai reverter a situação. Agora de cabeça quente é difícil, né? Apontar culpas, essas coisas assim. Nosso grupo é bem unido.
E eu sei que os resultados não estão vindo. Eu sei que quase ninguém acompanha os jogos, só os resultados, mas vê que a gente produz, mas no final a gente sempre não consegue o resultado. Mas a gente é um grupo de sujeito homem, então a gente tem que tirar esse domingo aí para botar a cabeça no lugar. Tiver que pensar cada um na sua responsabilidade. E segunda-feira é estar mais pronto ainda, porque agora nosso compromisso é maior ainda, né? Porque a gente começou a brigar agora pelo rebaixamento, então a gente tem que assumir essa responsabilidade e livrar o time desse rebaixamento quanto antes. Pelo lado do Operário, alegria pelo bom resultado e a classificação garantida para a próxima fase. Tivemos mais algumas oportunidades ali. No final, aí sim, também nós sabíamos que viria para o Abafa, né, que colocaria o Rubens, colocaria mais um jogador lá dentro da área e alçaria muita bola para ele e para o Daniel Amorim. Mas a gente já estava atento quanto a isso, já tinha pré-definido que faríamos a respeito dessa substituição e felizmente deu certo. A derrota fez o Tombense cair para a 8ª colocação e, com 15 pontos, está a apenas um do Tupi, primeiro na zona de rebaixamento. A próxima partida é novamente em casa, dessa vez diante do Ipiranga no próximo sábado. Faltando apenas 4 rodadas, o que resta ao Tombense é fugir do rebaixamento. Um final triste para uma equipe que começou a competição de forma promissora. Contratado no início da temporada, Ramon levou o Tombense às quartas de final do Mineiro. Entre estadual e Série C, foram 26 jogos com 8 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. O 8º colocado no Grupo B, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, o Tombense volta a jogar em casa no sábado às 3h30 da tarde contra o Ipiranga RS no Almeidão. A diretoria anunciou ontem que Eugênio de Souza é o novo técnico a partir de agora. As obras para a Copa de 2022 no Catar estão a todo vapor, onde será a próxima Copa do Mundo, país do Oriente Médio, em novembro e dezembro de 2022, devido às elevadas temperaturas. Esse aí jogou contra a realização da Copa no meio do ano. As temperaturas nessa época beiram 50 graus no Catar. Em 2022, o Mundial vai ser em novembro e dezembro, pela primeira vez. Inverno. O Catar vive um projeto de crescimento. Quer ser uma potência do Oriente Médio até 2030. 7 estádios serão erguidos. Uma das maiores obras é a Arena Al Bayt, que vai ser usada numa das semifinais. Aqui cabem 65 mil pessoas. Ao lado do estádio Al Rayyan, já se vê a estrutura do metrô de superfície. Também várias estações do trem sendo erguidas pela cidade. Um dos países mais ricos do mundo por causa do petróleo e do gás natural, não fala em atrasos. O Estádio Internacional Khalifa foi completamente reformado. Teve até jogo longe. Cerca de 4 mil pessoas viram a final da Copa do Mundo direto da Rússia. Muitas mulheres no meio da torcida. É como se a gente estivesse no estádio da final. Uma experiência diferente, diz a torcedora. Foi só um gostinho de como as coisas serão daqui a 4 anos. Uma grande massa de ar seco continua cobrindo o sudeste do país nesta terça-feira, mas a passagem de uma frente fria em alto mar sobre a altura de São Paulo aumenta a nebulosidade e a umidade sobre parte do sul e sobre o litoral do estado. Mesmo assim, não há previsão de chuva. Os ventos marítimos conseguem aumentar também a umidade sobre o litoral norte do Espírito Santo. E nessas áreas pode chover rápido ao longo do dia. Em todas as demais áreas do sudeste, incluindo a Grande São Paulo e o Grande Rio, não há previsão de chuva, o predomínio é de sol e temperaturas elevadas ao longo do dia. É importante estar atento à umidade relativa do ar, que pode ficar baixa durante a tarde. A mínima prevista é de 13 graus em São Paulo, 11 graus em Belo Horizonte, a máxima é de 30 graus no Rio de Janeiro, 29 graus em Vitória. A semana será marcada por tempo nublado a parcialmente nublado nas cidades da Zona da Mata e Vertentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas podem variar entre 9 e 29 graus. Ainda conforme o INMET, estão previstos nevoeiros pela manhã e aumento da temperatura no período da tarde. A umidade do ar fica entre 45% e 90%. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, não chove, e os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 31 graus.
Em Miraí, o dia também vai ser de sol com algumas nuvens, não chove, e as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Já em Carangola, o dia vai ser dia de sol com algumas nuvens, não chove. Os termômetros indicam 16 de mínima e 28 graus de máxima. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver as vagas de emprego e as notícias do Giro Policial. Até já! No quadro Povo com a Palavra, Marcelo Luiz foi até o bairro São Joaquim e os moradores reivindicam o asfaltamento nas ruas. Aqui o ouvinte tem voz e vez, bairro São Joaquim, agora é destaque aqui no nosso Povo com a Palavra. Nós estamos aqui na rua Princesa Diana e o que incomoda muitos moradores aqui, ó, é o estado do calçamento, né? Precisando de uma atenção especial, você pode ver que aqui, ó, tem mais terra do que calçamento aqui, ó. Olha só, esse bueiro aqui quase entupido já pela terra. E um problema antigo também é uma atenção especial no corrimão, né, dessa escada aqui, ó. Olha só o estado que tá isso aqui, ó. Daqui a uns meses aí não vai ter mais corrimão não, ó. Olha só a situação que tá isso. Uma parte da escada que nem tem corrimão. Aí, crianças, né, idosos passam por aqui. E o pessoal pede essa atenção nessa troca desse corrimão. Olha a situação aí, ó. Mas o que? Iluminação, segundo os moradores, tá ok. A atenção mesmo é o calçamento e a limpeza aqui, segundo os moradores, né? Eles que fazem a limpeza, não tá pior porque eles que limpam aí, ó. Olha só. Rua Princesa Diana, aqui no bairro São Joaquim. Tem problema na sua rua, no seu bairro? Entre em contato conosco, 3729-4800 ou pelo zap também. Nosso zap 3729-4802. Aqui o ouvinte tem voz e vez. Já está disponível no site do TRE a versão do sistema Denúncia Online para as eleições 2018. Por meio do sistema, qualquer cidadão poderá formalizar suas denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral feitas na rua ou pela internet. Também poderão ser notificados casos de propaganda extemporânea, ou seja, aquelas praticadas antes do dia 16 de agosto, data definida pela legislação para início de campanha eleitoral. É importante que, antes de fazer denúncias, os eleitores consultem o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, pois as regras para as eleições de 2018 mudaram em relação aos últimos pleitos. O presidente do Tribunal, desembargador Pedro Bernardes, ressaltou em sua posse a importância da população compreender que a campanha eleitoral é extremamente relevante para o esclarecimento do eleitor. O nosso foco não pode ser apenas no negativo. Temos que incentivar a campanha correta, limpa, para que o povo esteja consciente das propostas de seus candidatos, disse. O Denúncia Online foi utilizado pela primeira vez em 2010. Na última eleição geral, em 2014, em que as regras de propaganda eleitoral foram bem diferentes das que serão aplicadas no pleito de 2018, o número de denúncias feitas por meio do sistema chegou a 6.320. Entrou em vigor a obrigatoriedade de adesão ao e-social para todas as empresas. O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos, como férias e horas extras. Desde o dia 8 de janeiro, as empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais já estão obrigadas a utilizar o e-social. Já os entes públicos só terão que aderir ao sistema a partir de 14 de janeiro de 2019. De acordo com a Receita Federal, a determinação inclui as micro e pequenas empresas e as cadastradas no MEI. O governo estima que a implantação do e-social pode aumentar a arrecadação em 20 bilhões de reais por ano, só por eliminação de erros que levam as empresas a pagarem menos do que o devido. Antes, somente patrões de empregados domésticos estão obrigados a usar o e-social para o registro dessas ações. Altemir Linhares de Melo, assessor especial da Receita Federal para o e-social, prevê que o uso do sistema vai permitir mais controle sobre pagamento de tributos e aumento da arrecadação.
Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto presidencial que antecipa para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aposentados. Segundo o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, a primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício e será paga juntamente com os benefícios de agosto. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios de novembro. Segundo estimativas do governo, o dinheiro da antecipação deverá injetar na economia 21 bilhões de reais. O governo não divulgou o número de contemplados. A primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício e será paga em agosto. E a segunda será liberada em novembro. Tem direito quem recebeu benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 8 vagas com salário de até R$ 1.800. Uma vaga para borracheiro, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para chefe de seção de frios, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para chefe de seção de mercearia, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para gerente de produção em confecção, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para operador de retroescavadeira, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para supervisor comercial, obrigatória experiência comprovada em instituição de ensino. Uma vaga para técnico de laboratório de laticínios, obrigatória experiência comprovada na carteira. E uma vaga para vendedor interno, obrigatória experiência em ótica. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS, se possuir, e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem escrever pela internet no link que aparece na sua tela. A 13ª edição do Forró Dourada na cidade de Pedra Dourada terá atrações de renome nacional. O evento acontece entre 2 e 5 de agosto. Na quinta-feira, dia 2, tem Odair de Paula. Na sexta-feira, dia 3, shows com Lucas e Tomás, Eduardo Costa e Cristiano e Daniel. No sábado, dia 4, apresentações do grupo Rastaê, César Menotti Fabiano e Banda Zen. No domingo, dia 5, tem motocross e shows com Donato e Eduardo, grupo Revelação e Sensação do Forró. O evento contará com parques de diversões todos os dias e a entrada é franca. E agora tem os destaques do Giro Policial. A Polícia Militar de Muriaé apreendeu na manhã de ontem quase 1.000 papelotes de cocaína. A ação policial aconteceu no bairro Aeroporto, na rua Manuel Correia do Prado, após informações que chegaram à polícia, dando conta de que 2 homens que têm mandados de prisão estariam em um veículo VW Gol e que em um quintal de uma residência abandonada eles haviam escondido a droga. A Polícia Militar de Muriaé prendeu um homem e apreendeu 39 buchas de maconha no bairro Aeroporto no fim da tarde de ontem. Durante o patrulhamento preventivo pelo bairro Aeroporto, um cidadão, ao ver a viatura, saiu correndo. Uma equipe do Tático Móvel foi acionada e cercamos o local e, algum tempo depois, tivemos êxito em abordá-lo saindo de uma residência. E próximo a ele, foi localizada uma sacola contendo 39 buchas de maconha e mais 3 tabletes da mesma droga. Dentro da casa, encontramos material para embalar droga e uma balança de precisão. Foi dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e o mesmo foi conduzido aqui para a DP do Safira, disse o tenente Reinaldo, que comandou as equipes. E um caminhão clonado foi apreendido na tarde de ontem na BR-356 em Itaperuna. Por volta das 5 da tarde, durante fiscalização no trailer de Raposo, policiais militares abordaram o Volkswagen 15.180 CNM cor branca, placas de Cariacica, no Espírito Santo. Os militares suspeitaram que se tratava de um veículo clonado e fizeram contato com o proprietário, que constava no CRLV, sendo uma empresa com sede em Viana, no Espírito Santo. O funcionário informou que o referido veículo encontrava-se no pátio da empresa.
O condutor do caminhão informou que estava seguindo viagem para Governador Valadares, onde iria fazer uma mudança. Contudo, não soube informar o endereço do local onde iria, apenas informando que o dono do caminhão seria um indivíduo conhecido como Alemão. Ele disse que receberia R$300 pela viagem. O autor foi preso e autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, artigo 311. O veículo também foi apreendido. O Jornal Atividade termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998177695. E você ainda pode acessar o nosso conteúdo no site reditividade.com e rever as edições do JA. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/reditividade de comunicação e a nossa fanpage facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa tarde, logo mais às 7 da noite. A gente se vê aqui. Até lá!